Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida tarefada, de Joana Weaver. Eu sou Lúcia Santiago e vou ler para você. Capítulo 4. A cura. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Lucas 10, 41, 42. Conta-se a história de um homem que um dia encontrou Deus em um vale. Como você está nessa manhã? Perguntou Deus ao companheiro. Estou bem, obrigado, respondeu o homem. Posso fazer alguma coisa pelo senhor hoje? Sim, Deus disse. Tenho uma carroça com 3 pedras e preciso que alguém a leve até a colina para mim. Você está disposto? Sim, gostaria muito de fazer alguma coisa pelo senhor. As pedras não parecem tão pesadas e a carroça está em boas condições. Ficaria feliz em fazê-lo. Onde o senhor gostaria que eu a deixasse? Deus deu ao homem instruções específicas, desenhando um mapa no chão, à beira da estrada. Passe pelo bosque e suba pela estrada que termina no alto da colina. Quando chegar ao cume, deixe lá a carroça. Obrigada por sua boa vontade em me ajudar. Tudo bem, o homem replicou, e começou sua caminhada animado. A carroça se arrastava devagar, mas a carga estava leve. Ele começou a assobiar enquanto caminhava rapidamente pela floresta. O sol atravessava as árvores e aquecia suas costas. Que alegria! Ser capaz de ajudar o Senhor, pensou ele, admirando o lindo dia. Perto da terceira curva, entrou em uma pequena vila. As pessoas sorriam e o cumprimentavam. Então, na última casa, um homem o parou e lhe perguntou: Como você está nessa manhã? Que linda carroça você tem aqui? Aonde você vai? Bem, hoje de manhã, Deus me deu um trabalho. Vou deixar essas 3 pedras no topo da colina. Que maravilha! Você acredita? Pela manhã estive orando porque não sabia como levar essas pedras até o cume do monte. Disse o homem com grande entusiasmo. Você poderia levá-la para mim até lá? Seria como uma resposta à minha oração. O homem com a carroça sorriu e respondeu. É claro, não creio que Deus se incomode. Coloca atrás das 3 pedras. Então, partiu com 3 pedras e uma rocha dentro da carroça. A carroça parecia um pouco mais pesada. Ele podia sentir o solavanco de cada batida e a carroça já puxava para o lado. O homem parou para arrumar a carga enquanto cantava um hino de louvor, satisfeito por ajudar a um irmão e também a Deus. Depois partiu novamente e logo chegou a um outro pequeno vilarejo à beira da estrada. Um grande amigo vivia lá e lhe ofereceu um refresco. Você está indo para o topo da colina? Indagou o velho amigo. Sim. Estou muito entusiasmado, imagine, Deus me deu algo para fazer hoje. Ei, disse o amigo, preciso levar essa mala de seixos para lá. Estava preocupado porque não arranjava tempo para levá-la eu mesmo. Mas você poderia encaixá-la entre as 3 pedras, aqui no meio. Desse modo, colocou sua carga na carroça. Isso não deve ter problema, disse o homem. Acho que consigo levar. Terminou de beber o refresco, levantou-se, esfregou as mãos antes de pegar a carroça. Despediu-se com um aceno e começou a puxar a carroça de volta para a estrada. Definitivamente, a carroça pesava em seus braços agora. Mas não chegava a ser desconfortável. No início da subida, ele começou a sentir o peso das 3 pedras, da rocha e dos seixos. Apesar disso, sentia-se bem por estar ajudando um amigo. Certamente, Deus ficaria orgulhoso de sua energia e disposição para ajudar. A uma pequena parada, seguia-se outra, e a carroça começou a ficar cada vez mais pesada. O sol estava quente e seus ombros doíam por causa do esforço. Logo as canções de louvor e de gratidão que enchia seu coração deixaram seus lábios, e o ressentimento começou a crescer em seu interior. Não foi isso que ele aceitou pela manhã. Deus havia lhe dado uma carga mais pesada do que ele era capaz de suportar. A carroça parecia enorme e desajeitada enquanto se movia com dificuldades e pendia nos sulcros da estrada. Frustrado, o homem começou a pensar em desistir e em deixar a carroça rolar a ladeira abaixo. Deus estava fazendo um jogo cruel com ele. A carroça cambaleou e a carga se chocou com a parte de trás de suas pernas, machucando o homem. Já chega, irritou-se. Deus não pode esperar que eu puxe tudo isso até o alto da montanha. Oh, Deus! Lamentou. Isso é muito duro para mim. Pensei que estivesse me ajudando nessa viagem, mas estou oprimido por uma carga muito pesada.
O senhor tem que arrumar mais alguém para levá-la. Não sou forte o bastante. Quando orou, Deus apareceu ao seu lado. Parece que você está em dificuldades. Qual é o problema? Tu me deste um fardo pesado demais, queixou-se o homem. Isso não é para mim. Deus caminhou até a carroça apoiada em uma pedra. O que é isso? E levantou a mala dos seixos. Isso pertence a John, meu grande amigo. Ele não tinha tempo para trazê-la sozinho. Pensei que poderia ajudar. E isso? Deus derrubou 2 peças de xisto ao lado da carroça enquanto o homem tentava explicar. Deus continuou a esvaziar a carroça, retirando tantos os itens leves como os pesados. Caíram no chão e a poeira levantou. O homem que esperava ajudar Deus ficou em silêncio. Se você permitir que os outros levem as suas próprias cargas, disse Deus, eu o ajudarei com a sua tarefa. Mas eu prometi que ajudaria. Não posso deixar essas coisas abandonadas aqui. Deixe que os outros carreguem seus próprios pertences, disse Deus mansamente. Sei que você está tentando ajudar. Mas quando você estiver sobrecarregado com todos estes cuidados, não conseguirá fazer o que eu lhe pedi. O homem logo se pôs de pé, percebendo subitamente a liberdade oferecida por Deus. Quer dizer que só preciso levar as 3 pedras? Perguntou. Foi o que eu lhe pedi, Deus sorriu. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você consegue suportar. Eu consigo fazer isso, disse o homem sorrindo de orelha a orelha. Agarrou o cabo da carroça e começou sua jornada novamente, deixando o resto das coisas junto à estrada. A carroça ainda cambaleava e sacudia um pouco, mas ele nem percebia. Um novo canto encheu seus lábios e ele sentiu uma brisa perfumada soprando pelo caminho. Com grande alegria atingiu o topo da montanha. Foi um dia maravilhoso, pois ele havia feito o que o Senhor lhe pedira. Uma carroça sobrecarregada. Sinto-me como homem puxando pedras, sobrecarregada, trabalhando demais e oprimida. O que começou com alegria tornou-se um trabalho penoso e tive vontade de desistir. Nada é mais difícil de suportar do que uma carga que não nos pertence. Embora Deus nos ensine a carregar as cargas uns dos outros, não disse que deveríamos interferir e fazer o que os outros não querem. E, conquanto haja muitas necessidades, Deus não nos pede para satisfazermos todas elas. Na verdade, nós, assim como Marta, nos surpreendemos com o pouco requerido por Deus. Os judeus, ávidos para agradar a Deus, são prolíferos em regras e regulamentos. Deus deixou a lei, e como eles o amavam, estavam determinados a vivê-la na íntegra. Se um pouco da lei era bom, mais lei era ainda melhor. Ao menos essa era a opinião dos fariseus, um dos 2 grupos religiosos que mais influenciavam as pessoas comuns nos dias de Jesus. Com o desejo de serem uma nação perfeita, os fariseus pegaram os preceitos básicos deixados por Deus e Moisés e começaram a criar formas de aplicá-los à vida cotidiana. Consequentemente, criaram o Mishana, um conjunto de mais de 600 regras e regulamentos destinados a ajudar os judeus a cumprirem a lei integralmente. As ordens iam do sublime ao ridículo, especialmente ao que dizem respeito ao dia sabático. A lei de Deus exigia um dia de descanso na semana, a interrupção do trabalho e uma pausa nas obrigações. Desde o aparecimento da primeira estrela da noite de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, os judeus tinham que cessar todo o trabalho, e as regras sobre o que constituía o trabalho eram bem definidas. Os fariseus interpretaram que se um homem trouxesse um alfinete em seu manto no sábado, estaria costurando. Se arrastasse uma cadeira no solo, estaria arranhando a terra. Se carregasse seu colchão, estaria desempenhando uma responsabilidade. Se apanhasse milho e o esfregasse em suas mãos, estaria cegando. Em todas essas coisas, ele estaria desobedecendo a lei. Os fariseus também argumentavam que era errado comer um ovo posto no sábado, pois a galinha havia trabalhado. O ônus do dia sabático oficial, que alguém conseguiria cumprir legalmente, tinha o peso de um figo seco. Em vez de atrair a nação de Israel para junto de Deus, a lei dos fariseus tornou-se uma pedra de tropeço. Era impossível cumprir cada pormenor daquilo que Jesus chamou de fardos pesados. Mateus 23, 2 e 4.
É nesse ambiente legalista que encontramos Marta. A religião dos judeus era patriarcal por natureza. Apenas aos homens era permitido o assento no sinédrio. Apenas os homens eram admitidos nas sinagogas. As mulheres sentavam no lado de fora. Somente os homens podiam usar os filácteros, com trechos das escrituras em sua fronte ou em seu braço esquerdo, para lembrá-los de que deveriam obedecer à lei de Deus. As tiras de couro, demonstrações exteriores da devoção a Deus, pertenciam amplamente ao domínio masculino. As mulheres que quisessem demonstrar seu amor a Deus eram estimuladas a fazê-los através de boas obras. Era a única opção. Permitia-se que elas entrassem no pátio das mulheres para adoração, mas não podiam passar dali. No deserto, só podiam chegar até a porta do tabernáculo. Até mesmo Salomão, em sua descrição de mulher perfeita, pouco mencionou a respeito de sua vida espiritual com Deus. Deteve-se mais nas obrigações desempenhadas por ela. Uma mulher judia tinha dezenas de obrigações. Mesmo o guarda do sábado significava muito trabalho para as mulheres no tempo de Jesus. Embora o dia sabático fosse uma ordenança para o descanso de homens e mulheres, o dia anterior ao sábado reservava uma preparação frenética. Era preciso preparar 3 refeições kosher, alimento preparado conforme os preceitos judaicos, encher as lâmpadas de azeite e os cântaros de água até a borda para a cerimônia da purificação. A casa tinha que estar em ordem e toda a família precisava de túnicas limpas e alinhadas para usar no dia seguinte. E isso era para um sábado comum. Dias de festas e eventos especiais demandavam preparações extras. Provavelmente Jesus visitou Maria e Marta em um dia mais alvoroçado do que o usual. A festa dos tabernáculos se aproximava e havia muito a cozinhar e a fazer. Essa festa de peregrinação acontecia no início do outono e era uma das 3 comemorações que todo homem judeu, dentro de um raio de 24 quilômetros, deveria ir a Jerusalém para celebrar. A festa dos tabernáculos durava 7 dias, depois de um sábado especial, comemorada logo após a colheita. Era uma ocasião de grande celebração e alegria. As pessoas deixavam suas casas para viver em barracas ou em pequenas tendas, em memória de sua jornada no deserto. William Barclay, em seu comentário sobre João, descreve assim: a lei determinava que as tendas não deviam ser estruturas permanentes, mas construídas especialmente para a ocasião. Suas paredes eram feitas com galhos e folhagem e deviam oferecer proteção contra o tempo, mas não impedir a entrada do sol. O telhado era de sapé e deveria ser disposto de uma forma que permitisse ver as estrelas à noite. O significado histórico de tudo isso era lembrar as pessoas, através de um modo inesquecível, que uma vez foram peregrinas no deserto e não tiveram um telhado sobre as suas cabeças. Betânia situava-se na encosta oriental do Monte das Oliveiras, apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Na época da visita de Jesus, provavelmente as ladeiras suaves da cidade estavam cheias de tendas de peregrinos. A fim de proporcionar espaço para os adoradores durante as grandes festas, os limites de Jerusalém geralmente eram estendidos, abrangendo Betânia, inclusive. Desse modo, no momento em que Marta convidou a Jesus e os discípulos para ficarem em sua casa, durante a jornada para Jerusalém, eles aceitaram sua amável hospitalidade. Marta continuou com seus presumidos afazeres, deixando tudo confortável para que todos pudessem adorar a Deus. A ideia de se juntar a Jesus e aos discípulos nunca lhe ocorreu simplesmente porque isso não era permitido. Mas ela amava a Jesus. Acredito que Marta sabia que estava hospedando o Messias. E ela demonstrou sua devoção dando o que tinha de melhor, o presente de seu trabalho. Logo, Marta descobriu que até mesmo as carroças bem-vindas podem se tornar pesadas, especialmente quando estão carregadas com o peso extra da nossa agenda humana e expectativas. Descarregando as pedras. Jesus veio à terra e imediatamente derrubou a carroça de regras e regulamentos dos judeus. Ele atingiu a liderança religiosa na ferida que mais incomodava, com um golpe bem no meio do seu orgulho espiritual. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Lucas 11:46. Para os desamparados que estão sob o peso da lei, Cristo se tornou um carregador de cargas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas para aqueles que colocaram a fé em seus afazeres religiosos, ele adicionou mais um fardo.
Falta-te uma coisa, disse Jesus ao jovem rico. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. E vem e segue-me. Marcos 10, 21. Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde o fardo legalista ficaria pesado demais para ser carregado e os religiosos clamariam por alívio. E lá estaria ele. Jesus derrubou todas as tradições dos homens. A ditadura do faça isso e não faça aquilo, que obscurecia a face de Deus. Esse é Deus, declarou ao mundo. Olhe e perceba, ele o ama, ele me enviou para que você tenha vida e amizade com ele. Não é a aparência exterior que interessa ao Pai, é o seu interior. Foi o que Jesus disse a Marta naquela tarde agitada. Estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E qual era essa coisa necessária? Não era cozinhar, limpar ou fazer boas obras, mas conhecer a Deus, ouvir sua voz, deixar a cozinha por tempo suficiente para experimentar a comunhão e a intimidade da sala de estar. Uma só coisa é necessária. Com essas palavras, Cristo repeliu todo o chauvinismo e o preconceito, toda tradição e ritual. No entanto, aos assuntos espirituais, as mulheres não precisavam mais ficar do lado de fora olhando. Certamente, assim como a morte de Cristo restaurou o relacionamento entre Deus e a humanidade, as palavras de Jesus naquele dia removeram o obstáculo que separava as mulheres de seu Criador. As Escrituras não relatam a resposta de Marta à declaração estupenda de Jesus. Todavia, posso ver Jesus oferecendo sua mão, dando boas-vindas a Marta, para se ajuntar a Maria, que estava aos seus pés. Gostaria de saber o que Marta fez então. Talvez tenha dado depressa alguma desculpa. O jantar, seu avental, seu cabelo. Talvez ela tenha se retirado como alguém que recebe uma repreensão. Ou quem sabe, quando parou ali e contemplou os olhos do mestre, tendo dobrado os joelhos e começou a ouvir. O fato é que não sabemos. Embora as respostas negativas ao convite de Jesus, em geral, sejam mencionadas na Bíblia, o jovem rico partiu triste e os defensores da lei foram embora furiosos. O desfecho dessa história particular não foi descrito. Talvez seja para nos dar a oportunidade de escolher a nossa própria resposta. O que faríamos se soubéssemos que perdemos a melhor parte preparada por Deus para nós? Dobraríamos os joelhos ou voltaríamos para a nossa rotina? Daríamos desculpas farrapadas ou teríamos um coração humilde? É difícil ignorar o amor de Jesus. A doce persuasão do Espírito Santo acalma nossos temores e despedaça nossa justificativa. Com base em seus encontros posteriores com Jesus, que abordaremos nos próximos capítulos, penso saber exatamente o que aconteceu com Marta. Acredito que ela seguiu a recomendação de seu mestre. Dobrou os joelhos e ficou aos seus pés. Ela permitiu que Deus esvaziasse a sua carroça, tão carregada de cuidados, e depois a enchesse com sua presença. Somente quando Marta abandonou a extensa lista de obrigações e começou a fazer a única coisa necessária, é que começou a dar a Deus o que realmente ele desejava. Descarregando pedras. Quando minha amiga Trícia começou a se sentir oprimida por uma vida agitada demais, ela e o marido decidiram tirar algumas pedras de suas carroças sobrecarregadas. Aqui está o simples procedimento seguido por eles. Talvez seja útil para você também. Fizeram uma lista de todas as atividades em que estavam envolvidos: filhos, trabalho, igreja, etc. Oraram a respeito e priorizaram as atividades conforme sua importância, classificando cada uma com um número de 1 a 4. Então eliminaram todos os itens classificados com o número 4. Embora possa parecer bastante simplista, esse processo realmente ajudou John e Trícia a aliviarem o peso. Foi difícil deixar as coisas de que gostavam de lado de fora, disse Trícia, mas a liberdade e a paz que ganhamos vale muito mais do que elas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ageu 1:5. Dando o presente desejado por Deus. Eu e meu marido éramos casados há menos de 1 ano, e o dia do meu aniversário estava próximo. Ele fazia segredo quanto aos seus planos para a comemoração, e eu estava certa de que aquele aniversário seria maravilhoso. E foi. Cheguei em casa e encontrei luzes de velas e rosas, nossa porcelana nova sobre a mesa e sobre o balcão um bolo de aniversário feito em casa. John tinha visitado nossa vizinha, a senhora Chapman, e ela lhe mostrou como preparar tudo, a partir do zero. Eu estava muito impressionada.
No entanto, o que mais me intrigou foi a grande caixa no centro da mesa. O que poderia ser? Lingerie? Um vestido novo? Chocolate? João parecia tão entusiasmado quanto eu e insistia que eu abrisse a caixa antes do jantar. Espero que você goste, disse John, com os olhos tão brilhantes como os de um garotinho. Você disse que precisava disso. Precisava disso? Deveria ter sido minha primeira pista. Mas, jovem e ingênua, compreendi que o presente seria ainda melhor do que o que eu esperava. Devia ser aquele caro processador de alimentos que admirei no centro da cidade. Cuidadosamente desfiz o nó e comecei a desenrolar a fita até o fim. Abra, João apressava. Rasgue o papel e abra. Ríamos enquanto eu rasgava o lindo embrulho em grandes pedaços. Nenhum de nós poderia imaginar minha reação. E lá estava, debaixo do papel de presente mais caro, meu presente de aniversário em todo o seu resplendor. O amor da minha vida havia me dado não um, mas dois, pois ele é um homem muito generoso, organizadores. Um para encaixar o ferro e a tábua de passar, e o outro para colocar o esfregão e a vassoura. Eu não sabia o que dizer. João estava tão entusiasmado que insistia em pendurá-lo imediatamente. Você disse que precisava? Ele tagarelava enquanto procurava a chave de fenda. Eu precisava, não é? Respondi baixinho, enquanto seguia até a área de serviço. Felizmente, éramos ainda recém-casados. Mordi os lábios antes de lhe dar um beijo de agradecimento. E por muitos anos, João pensou ter me dado um presente maravilhoso. Ele deu. Com frequência, oferecemos um presente a Deus imaginando que isso é o que ele precisa ganhar. Na verdade, deveríamos parar e descobrir o que ele deseja ganhar. Fazemos promessas e tomamos decisões no ano novo para ocupar ainda mais a nossa mente. Nesse ano, vamos ler a Bíblia toda. Nesse ano, vamos fazer parte do grupo de oração, ou começar um novo grupo sozinha. Nesse ano, vamos experimentar aquele jejum de 40 dias de que todos falam. Traçamos metas para sermos mais amáveis e menos egoístas. Procuramos oportunidades para servir a Deus. Visitamos um doente na segunda-feira, entregamos o serviço de aconselhamento por telefone na terça, nos apresentamos como voluntários da escola na quarta, trabalhamos na assistência social na quinta, digitamos os boletins da igreja na sexta, brincamos com nossos filhos no sábado e vamos à igreja no domingo. E tudo o que fazemos é importante. Tudo isso é bom. O problema é que, ao contrário da opinião popular, não podemos fazer tudo. Nem devemos tentar. Paulo explicou esse assunto em Romanos 12. Ele disse que o corpo de Cristo tem muitos membros e cada um deles tem um dom diferente. Isso significa que cada um tem um trabalho diferente para fazer. O fato de que 20% da igreja faz 80% do trabalho não é exatamente o que Deus deseja. As palavras de Jesus para Marta são direcionadas àqueles que também estão estendendo os limites do trabalho da igreja. Uma só coisa é necessária. Precisamos reservar um tempo para sentarmos aos pés de Jesus, para adorá-lo e conhecê-lo melhor. Quando colocamos as coisas importantes em primeiro lugar, ele se agrada em revelar sua vontade. A nossa parte é cumpri-la. Às vezes penso que tenho dificuldades em discernir a verdade. Paulo explicou esse assunto em Romanos 12. Ele disse que o corpo de Cristo tem muitos membros e cada um deles tem um dom diferente. Isso significa que cada um tem um trabalho diferente para fazer. O fato de que 20% da igreja faz 80% do trabalho não é exatamente o que Deus deseja. As palavras de Jesus para Marta são direcionadas àqueles que também estão estendendo os limites do trabalho da igreja. Uma só coisa é necessária. Precisamos reservar um tempo para sentarmos aos pés de Jesus, para adorá-lo e conhecê-lo melhor. Quando colocamos as coisas importantes em primeiro lugar, ele se agrada em revelar sua vontade. A nossa parte é cumpri-la. Às vezes, penso que tenho dificuldades em discernir a vontade de Deus porque estou cercada pelo óbvio. Obviamente, alguém precisa cuidar das crianças pequenas durante o culto. Obviamente, alguém precisa visitar Kathleen, que está de cama por causa de uma gravidez de risco. Obviamente, alguém precisa selecionar os quarteirões para o trabalho missionário e falar sobre Jesus com o meu vizinho. Estou rodeada de necessidades legítimas e quero atender a todas. E então eu tento. Mas no meio de um dia tumultuado de trabalhos, encontro-me aflita e frustrada. Não mais com a mesma disposição com que levantei naquela manhã. Foi exatamente o que aconteceu há alguns anos, quando nossa igreja no Oregon programou uma festa de missões. Alguém, obviamente, precisava tomar a frente. Então me apresentei com alegria, certa do que estava fazendo um favor para Deus.
Estava irrompendo em criatividade e energia para esse projeto. Ó Senhor, eu disse, tu vais amar o que planejei para ti. Então comecei a trabalhar, certa de que Deus estava ao meu lado. Infelizmente, tudo relacionado ao evento foi uma luta. Houve reclamações por parte dos outros e eu também murmurei. Mas depois que terminei, fiquei bastante satisfeita. A festa estava linda, a comida deliciosa, a decoração requintada. As pessoas foram tocadas pela mensagem missionária e foi arrecadado dinheiro para as necessidades cruciais. Lembro-me que suspirei com orgulho. Não estava maravilhoso, Senhor? Mas não ouvi nenhuma resposta em meu espírito. Foi como se eu me virasse para falar com Deus e não o encontrasse. Deus, clamei em meu coração, onde estás? Sua voz parecia distante. Bem aqui, Joana. E lá ficou ele, pacientemente esperando no lugar onde eu havia lhe contactado, pela primeira vez, meu plano glorioso. Pensei que estivesse nisso, Senhor. Disse enquanto caminhava até o local onde ele se encontrava. Pensei que ficaria satisfeito. Mansamente, ele pegou minha mão e depois enxugou minhas lágrimas. Foi bom. Talvez tenha sido importante, mas não era o meu plano para você. Então entendi que, mesmo havendo muitas coisas necessárias a serem feitas, coisas que sou capaz e quero fazer, não devo fazer sempre tudo sozinha. Mesmo se eu tiver a responsabilidade sobre uma certa necessidade ou projeto, meu interesse ou preocupação não é um final infalível de que devo me encarregar de tudo. Deus pode estar me chamando apenas a orar, pedindo que a pessoa certa apareça e realize a tarefa. Além disso, posso estar roubando a bênção de outra pessoa quando faço tudo sozinha. Como eu desejava ter aprendido antes a esperar no Senhor. Uma boa parte da minha alegria e energia foi tragada pelos trabalhos e obrigações que não eram para mim. Ainda sou propensa a me precipitar, presumindo conhecer a vontade de Deus em vez de esperar e ouvir o que Ele deseja. É um grande erro quando o Espírito Santo me pede algo e eu estou debruçada em outro projeto, ou cansada demais, por causa do último exercício de futilidade para fazer o que Deus quer de mim. O poder prático da única coisa necessária. A única coisa necessária na vida de Marta, de acordo com Jesus, era a comunhão com Ele. Isso também se aplica a nós. Mas o princípio dessa única coisa pode ter implicações menores e práticas, que serão úteis quando a vida estiver oprimindo você. Aqui estão algumas maneiras de praticar esse pensamento quando seu coração se sentir sobrecarregado. Convide Jesus para decidir e reinar. Todas as manhãs, antes de levantar-se da cama, convide o Senhor a se assentar no trono da sua vida. Peça que Ele seja a única coisa necessária em sua vida. Ofereça a Jesus o seu dia e peça sabedoria e orientação. Peça a Deus para lhe revelar o próximo passo. Durante o dia, continue perguntando ao Senhor: qual é a próxima coisa que preciso fazer? Não permita que as circunstâncias a sobrecarreguem. Siga o próximo passo quando Ele o revelar. Lavar a louça, dar um telefonema, vestir a roupa apropriada para caminhar, então siga o próximo passo, e assim por diante. Creia que as coisas necessárias serão realizadas. Considerando que você dedicou o seu dia ao Senhor, creia que Ele vai lhe mostrar as coisas que devem ser feitas. Faça o que puder durante o tempo disponível. Então creia que aquilo que não foi realizado não era necessário ou está nas mãos de Deus. Sujeite-se à direção do Espírito Santo. Seu dia pode ser interrompido por ordens divinas. Em vez de resistir às interrupções, deixe-se levar pelos caminhos de Deus. Você vai se surpreender com a alegria e a liberdade quando entregar sua agenda e colaboração ao Espírito Santo. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. O que Deus deseja? Estamos de volta à pergunta crucial. O que Deus deseja? Se tivéssemos uma fórmula mágica para compreender a vontade de Deus, então seria fácil agradá-lo. Mas essa foi a ruína dos fariseus. Reduziram seu relacionamento com Deus a uma série de faça isso e não faça aquilo, ignorando completamente o propósito para o qual Deus os havia separado. Vestiam roupas dos cerimoniais, despercebidos de que Deus não procura criados e criadas, mas um povo para chamar de seu. Não estou dizendo que o trabalho de Deus não tenha importância. A Bíblia diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Segundo Tiago 2:17, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Conforme veremos no versículo 6,
Servir a Deus e aos outros é realmente importante. O trabalho árduo também faz parte das tarefas que fomos chamadas para fazer. Mas o trabalho não deve ser nossa prioridade. Trabalhar não é nossa primeira obrigação. Inclusive trabalhar para o Senhor. De fato, nossos próprios esforços são tão pequenos diante da vontade de Deus que nem são mencionados na conversa de Jesus com Marta. Uma só coisa é necessária, e ela está acontecendo, não na cozinha, mas bem aqui, na sala de estar. Observe, contudo, que Jesus não repreendeu Marta por preparar o jantar e nem instituiu o 11º mandamento em razão disso: não cozinharás. Mas essa seria uma desculpa conveniente quando eu estivesse sem vontade de preparar o jantar. Jesus não estava interessado nas habilidades exteriores de Marta. Ele esquadrinhava suas inaptidões interiores, os cantos escuros do orgulho e do preconceito, o obstáculo espiritual da vida agitada, que não lhe permitiam desfrutar da intimidade da presença dele. Afinal, a intimidade pode ser ameaçadora. Ficar perto de Jesus significa que não conseguiremos mais esconder nossas imperfeições. Sua luz revela tudo o que é errado e desagradável em nossas vidas. Inconscientemente, portanto, fugimos da presença de Deus em vez de a procurarmos. Satanás estimula nosso afastamento, nos dizendo que não somos bons o suficiente para merecer o favor de Deus. Ele diz que só poderemos entrar na sala de estar quando estivermos com a vida em ordem. No entanto, não estaremos com a vida em ordem se não entrarmos primeiro na sala de estar. Nem sempre é fácil entrar lá. A intimidade com Deus pode requerer que deixemos o nosso conforto. Algumas pessoas sentem-se receosas na presença de Deus. Repudiam a adoração, descrevendo-a como emocional demais, dando preferência ao estudo intelectual da Bíblia e da doutrina. Ou talvez tenham dificuldades em ficar em silêncio por causa da sua personalidade. Mas independentemente do nosso temperamento e preferência emocional, todos somos chamados para a intimidade com Deus. A única coisa de que Marta precisava é a única de que precisamos também. Se você reluta em ficar aos seus pés, peça ao Senhor para revelar o que a impede. Não é necessário deixar de lado seu intelecto ou sua personalidade para entrar na sala de estar. Venha como você é, como uma filha de Deus. Afinal, os filhos amam a intimidade. Abrace-me, mamãe. Com braços estendidos imploram: papai, me pegue no colo. Durante a infância, quando assustados ou doentes, o primeiro lugar onde os nossos filhos desejavam estar é o mais perto possível dos nossos corações. Eles nos abraçam, apertando-se contra o nosso corpo. Essa é a intimidade que o Pai anseia partilhar conosco. Não porque merecemos, mas porque Ele deseja. E nós também, mesmo quando conhecemos ou não essa verdade. Desejo de comunhão. Eu não havia percebido o quanto desejava o Senhor até aquela noite escura em que clamei para ouvir as boas novas. Embora eu o servisse desde a infância, havia um vazio devastador em meu relacionamento com o Pai Celeste. Eu havia trabalhado muito para agradar a Deus, sem contudo sentir o seu amor. Os Gálatas conheceram o mesmo tipo de vazio. Eles aceitaram a Cristo como Salvador e floresceram sob os cuidados e ensino de Paulo. No entanto, quando Paulo deixou a Galácia, os judaizantes se levantaram, dizendo-lhe que havia um longo caminho antes de desfrutar uma proximidade verdadeira com Deus. Eram judeus cristãos que acreditavam que as práticas cerimoniais do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, ainda eram obrigatórias para a Igreja do Novo Testamento. Paulo, diziam, tinha removido do Evangelho sem razão as exigências da lei para atrair os gentios. Assim como os escribas e fariseus acrescentaram regras e regulamentos à lei, os judaizantes procuravam combinar uma nova forma de legalismo com o Evangelho da graça. Desejavam uma manifestação exterior daquilo que só poderia ser interior. Por essa razão, Paulo mandou uma carta de despertamento para sua querida igreja na Galácia. Ele chamou o Evangelho dos judaizantes de escravidão e acrescentou: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Gálatas 3, 1-3. Se não tivermos cuidado, podemos ser vítimas do mesmo tipo de mentira que os Gálatas. Mentiras que dizem que devemos fazer algo para merecer o amor de Deus. Podemos adicionar tantas exigências à nossa fé, de modo que aquela uma só coisa acaba sendo engolida pelas muitas coisas. E o melhor acaba suprimido pelo bom.
Devemos compreender que Deus não nos escolheu para nos usar. Não somos como os Ompalompas em alguma fábrica universal de chocolates, trabalhando noite e dia para produzir um cristianismo mais agradável e mais gostoso. Não fomos criados para satisfazer algumas necessidades egoístas que Deus tem de louvor. Os anjos adoram ao redor do trono eternamente. Não somos um projeto celestial de ciências, ratos de laboratórios deixados soltos para que se conheça a sua intenção. Não. A Bíblia deixa claro que Deus nos criou para que tenhamos um relacionamento com Ele. Nosso Pai deseja nos dar uma vida abundante, nos presentear com uma herança e compartilhar sua natureza divina. O que Deus deseja? É realmente muito simples. Ele quer você, por inteiro. Uma só coisa é necessária. Quando Jesus disse a Marta que apenas uma coisa era necessária em sua vida, o contexto do versículo aponta claramente para um chamado espiritual. A melhor parte que Maria descobriu não era para ser encontrada na mesa, mas aos pés de Cristo. Não obstante o termo grego para uma só coisa é necessária, também se refere a porções de alimento. Talvez através de uma alimentação sutil da palavra, Jesus estava fazendo 2 convites. Primeiro, para conhecê-lo, para colocar a adoração antes do trabalho, e também para não exagerar, até mesmo nos esforços em seu favor. Em vez de tomar parte de entradas extravagantes sobre o aparador, Jesus geralmente comia da grande tigela comum, colocada no meio da mesa. Os convidados partiam o pão e molhavam os pedaços na sopa ou no caldo. Jesus talvez lembrou a Marta que seu esforço excessivo em preparar vários pratos a manteve ocupada demais na cozinha. E dessa forma, ela estava perdendo o verdadeiro alimento, a parte principal da festa. Seu erro não foi servir, escreve Charles Spurgeon sobre Marta em seu clássico devocional Morning and Evening. A condição de servo se ajusta a todo cristão. Seu erro consiste em tornar-se distraída em muitos serviços, de modo a esquecer-se do Senhor e lembrar-se somente do trabalho. Como é fácil confundir dever com devoção ou comunhão. Esse foi o erro de Marta, e também pode ser o meu. Em seu esforço de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, ela quase perde o banquete verdadeiro. Da mesma forma, também posso ficar tão sobrecarregada a ponto de minha adoração se transformar em trabalho em vez de prazer, e a devoção se tornar somente um dever. Se eu não tiver cuidado, as disciplinas espirituais de oração, estudo bíblico e louvor podem se tornar um pouco mais do que itens a serem conferidos em minha lista, ou pedras que desejo descarregar da minha carroça porque me fazem andar devagar. Então preciso receber a cura de Jesus para toda a minha preocupação e angústia. Uma só coisa é necessária, e a encontramos na verdadeira comunhão com Ele. Pois Ele, afinal, é o pão da vida, a água da vida, o único alimento de que precisamos. Ele deseja mudar nossos corações e fortalecer nossas vidas. Deseja que encontremos a grande liberdade de Lucas 10:42. Não posso fazer tudo, mas posso fazer uma só coisa. Não consigo satisfazer a todas as necessidades, mas posso ser obediente à necessidade do Espírito Santo habitar em meu coração. Não consigo carregar todos os fardos, mas consigo carregar o fardo que Deus tem para mim. Porque, de certo, o seu jugo é suave e o seu fardo é realmente leve.